Recebendo agora o economista Eduardo Costa Pinto. Seja muito bem-vindo, professor de Economia Política e Economia Brasileira da UFRJ. É isso, né, E Eduardo Costa Pinto? é, Eu queria começar pedindo para você manifestar um pouco aqui sua leitura desse momento. Eu acabei de ler uma mensagem de um analista, né, sobre esse momento histórico que a gente está vivendo. Você acha que vai ser bom para o Brasil ter passado por esse trauma tão grande que foi no domingo? Seja bem-vindo. Opa, primeiro bom dia, Daiane, bom dia, ao Conde. Eu acho que, na verdade, acho que é o ponto importante, o Conde Daiane, que eu tenho alertado já há bastante tempo, o governo Lula será um governo de disputa permanente. São três as principais forças sociais de instabilidade, né, que gerarão instabilidade na minha leitura, ao longo de todo o governo Lula. A primeira, o bolsonarismo, e tem a ver com o que aconteceu no domingo. A segunda, os militares, e também tem a ver com o que aconteceu no domingo. E a outra, que a gente pode vir conversar outro dia, que é a mega burguesia. Eu vou me concentrar aqui no bolsonarismo e na questão militar, porque acho que é importante, Conde. O que a gente viu no domingo foi vandalismo, o que, na verdade, a gente está vendo há 2 meses, esse acampamento na porta dos quartéis, e que, na verdade, não tem nenhuma reivindicação específica. É golpe. Só que observe bem, esse é um discurso que está rodando desde 2019. O Bolsonaro foi para frente do Forte Apache, né, em vários momentos e incentivou esse tipo de mobilização. Mas é mais, Conde, que eu queria, e daí, eu queria chamar a atenção sobre isso. Porque, na verdade, o bolsonarismo, né, que é, na verdade, uma vertente que é a extrema-direita brasileira, que é um fenômeno que tem acontecido no mundo de uma extrema-direita, ela tem uma conexão ideológica muito forte também com a questão militar e com o pensamento da extrema-direita norte-americana. Ou seja, esses bolsonaristas que estavam ali e que estavam na frente dos quartéis que depredaram, alguns deles, e os vídeos estão mostrando isso, ou eram oficiais da reserva, ou ali tinham familiares de oficiais da ativa. Estou querendo chamar muita atenção desse aspecto, porque esse é um fenômeno social em que o perigo está associado à ideia do marxismo cultural, do politicamente correto. Aí você vai dizer, quando antes pode estar falando assim, mas, pô, Eduardo, isso é uma maluquice. A questão não é se isso é maluquice ou não, é como esses atores e essas forças se movem acreditando nisso. Essa discussão do marxismo cultural, observem bem, o Vilas Boas, lá em 2017, ainda antes da vitória do Bolsonaro, no auge da crise do governo Temer, falava o tempo inteiro do politicamente correto, a crítica ao politicamente correto. O politicamente correto tem um debate enorme sobre isso, mas é sinônimo na vertente da extrema-direita norte-americana, dos chamados paleoconserves, de marxismo cultural. O que eu estou querendo chamar a atenção com isso? Tem uma doutrina na formação do militar brasileiro, sobretudo dos últimos anos, né, em que é uma reatualização do inimigo interno da esquerda a partir do marxismo cultural. Vocês poderiam estar se perguntando assim, mas Eduardo, o Lula não entregou mais equipamentos e mais salários, mas na cabeça desses militares, e boa parte deles, o Lula fez isso porque supostamente estava querendo transformar o exército brasileiro no exército vermelho, como o Chaves teria feito. O Foro de São Paulo, que hoje não tem representatividade, é muito pequena, inclusive na própria esquerda, isso é dado como matéria nos bancos da formação da MAN. Ou seja, a gente tem um ponto de encontro aqui entre o bolsonarismo, as Forças Armadas e o braço também pentecostal de uma extrema-direita que se articula com essa leitura dos valores. A guerra é a guerra cultural. E isso tem um braço que vai desse bolsonarismo radical expresso nesse vandalismo, mas tem articulações importantes para a gente entender na doutrina militar atual, né, parte dos evangélicos atuais,
e que é uma força social, Conde, e aí sim, aí indo direto para a sua pergunta, a forma como o governo vai reagir a esse vandalismo pode ser um sinal importante, em certa medida, de desmobilização desse processo, ou pelo menos, né, de colocar o seguinte: as instituições voltaram. Observe que o Lula, nesse momento, para mim, tem duas estratégias centrais na cabeça do Lula. Uma é o restabelecimento da ordem institucional da crise em curso desde o golpe de 16. Desde o golpe de 16. Nós estamos vivendo uma crise institucional rastejante, de 16 até hoje. É por isso que eu estava acompanhando aqui, não por acaso, o STF, que participou do golpe lá atrás, de 16, agora volta a manter as instituições. Por quê? Porque percebeu que abriu-se, né, uma caixa de Pandora com a chegada do bolsonarismo ao poder, que inclusive atacou diretamente juízes do Supremo. Eles estão defendendo muito mais as suas posições, além da democracia abstrata, mas a sua estrutura de poder. Como você mesmo falou, Conde, a Globo. A Globo percebeu que o bolsonarismo vai para cima deles. Então tem uma defesa, inclusive, das suas posições, dos seus interesses, que no discurso mais geral é a defesa da democracia. Eu estou chamando a atenção, né, porque, em certa medida, quando o Lula colocou o Múcio, né, ele colocou com uma lógica do que, aqui acho que é importante, eu vou negociar com os militares. Eu vou fazer uma negociação política. Olha, eu coloco o ministro da Defesa que os militares querem, eu garanto mais ou menos o que eles tiveram no governo Bolsonaro e eu não vou fazer uma negociação política. Isso tem um sentido importante se esses militares tivessem uma racionalidade pragmática, mas eles não têm. Mesmo o alto comando, no sentido da doutrina, tem uma aproximação com esse bolsonarismo radical. O que muda é a forma e não o conteúdo. E nesse sentido, né, imagina o seguinte: se esses militares do alto comando já são problemáticos, imagine o que está sendo formado nos bancos da AMAN nos últimos 10 anos, com essa formação, com a ideia do marxismo cultural, desse perigo do comunismo, desse perigo da esquerda, desse perigo suposto dos intelectuais orgânicos das universidades. Eu costumo dizer o seguinte: eu mal consigo botar os meus alunos para ler um artigo, eu estaria mudando e criando um senso comum modificado nas pessoas. Mas eles acreditam nisso e se movem institucionalmente nisso. Então, nesse sentido, eu acho que o Lula tem que operar com comando com os militares, né? É como se os militares eles estão operando numa identidade própria, mas girando em cima dessa maluquice do marxismo cultural, do Foro de São Paulo, como tivesse uma eminência de uma revolução comunista, dos valores. Se não der comando, direção, não adianta negociar, porque na segunda semana a negociação foi para o espaço. Você manteve o QG na frente, como se fosse democrático. Mais ainda, o que a gente viu no domingo à noite, forças militares na frente para impedir que a PM desocupasse. Só depois, né, do Alexandre de Moraes decretar é que você teve essa saída. Ou seja, não tem negociação, porque tem uma dimensão dessa doutrina que tem uma dimensão ideológica que desgarra das condições materiais. E se você não der comando e direção, botar esse pessoal para, sabe o que? Como dizia meu avô, mente vazia, oficina do diabo. Desculpa o termo chulo, mas o que significa isso? Significa o seguinte: se você não dá uma meta de defesa nacional, se você não coloca, os militares ficam brincando de ser polícia, de fazer política e de fazer defesa, e não faz nenhuma das três coisas bem feito. Ou seja, o poder civil tem que dar o comando para os militares brasileiros, para isso reduzir a possibilidade de instabilidade que eu acho que será no médio e longo prazo. E isso converge com esse bolsonarismo. Ou seja, acho, Conde, que a oportunidade desse evento é de, nessa franja, que seja da punição e que seja do comando civil sobre a questão militar,
pode ser uma oportunidade importante de reconduzir esse processo importante da reconstrução da institucionalidade que nós estamos em crise desde 2016. Já falei até muito, nem deixei vocês me perguntarem. Se deixar, eu vou disparando a falar. Isso é bom. Professor, você está falando de uma questão que é muito, nos últimos anos, o protagonismo, até pelo próprio governo Bolsonaro, dos militares, foi bastante incentivado e estimulado. No momento da eleição, a gente também assistiu esse protagonismo de diversas formas por setores que usavam redes sociais, davam sinais de comando por outros caminhos institucionais, inclusive. Na posse de Lula, houve toda aquela especulação em torno justamente dos comandantes que iriam assumir com a posse de Lula. Não vou bater continência para o Lula, o outro quer tomar posse depois, antes, enfim, ficou aquela dança. E agora, diante de todo esse quadro, todas as instituições se colocaram, a sociedade como um todo também se posicionou, e os militares, nas ações, dão sinais de que estão deste lado, ou seja, do lado dos terroristas, a ponto de colocar tanques para proteger. Há muitas críticas em relação ao Múcio, que ele não está tendo essa voz de comando que teria que ter junto a esses militares. O discurso dele também dizia: tenho parentes, tenho familiares mesmo nesses acampamentos, o que é uma contradição do ponto de vista institucional, inclusive, do papel que ele está ali. Como é que o senhor vê essa postura do Múcio? Tem um movimento de pressão em relação a ele. A gente assiste também o presidente dando sinais de confiança, a princípio, dando votos de confiança para que ele faça aquilo que seja necessário. Minha pergunta vai na direção do seguinte: é melhor apertar e ir para cima dos militares, ou é melhor manter esse diálogo? E na minha cabeça, se isso, ao manter esse diálogo muito amistoso, de complacência, não aumenta o poder que eles não têm, mas dá a ele esse poder imaginário. Acho que esse é o ponto, Daine. A sua pergunta vai na questão central. Se você observar a escolha do Múcio pelo Lula, é exatamente a abertura do diálogo. Demorou 8 dias, até menos do que 8 dias, mostrou que eles não querem esse diálogo, ou pelo menos eles têm uma dificuldade de fazer uma negociação política. E não por acaso, ontem, na reunião com os governadores, o Lula deixou muito claro na fala dele, que os militares, né, quando deixaram ali esse pessoal, esses terroristas, esses vândalos na frente dos quartéis, têm uma responsabilidade nesse processo. Né? Eu acho que o Lula operou nesse movimento da negociação, mas é isso que eu estou chamando a atenção. Observem bem, pessoal. A gente está falando de militares apoiando vandalismo. Com que isso, qual é o elemento central da questão militar? Hierarquia. Isso é a chave, isso é o centro da discussão da questão militar. Hierarquia. Quando você apoia vandalismo, né, você está quebrando a hierarquia. Você está criando dificuldades para a própria hierarquia. Se você olhar a discussão toda, desde 2019, dos analistas, dos grandes jornalões, e até parte da esquerda, achava que tinha uma ala racional nos militares versus uma ala ideológica do olavismo. Lá em 2019, eu já estava batendo nisso, já algumas conversas, inclusive com você, Daiane. Não existe essa separação. O que existe é uma diferença de forma. Eles também acreditam nessa maluquice do marxismo cultural e o que o Lula estava buscando fazer uma revolução. Isso se você volta na campanha de 2018, né, militares falavam isso na Globo News abertamente, que a gente estava no perigo da eminência do comunismo. Né? O que o Lula está propondo, pessoal, é uma social-democracia tímida dado o contexto atual. Mas as condições materiais atuais, isso é considerado bolchevique por esse pessoal e revolução comunista.
Então a gente tem, Daiane, eu acho, aí, indo direto à sua questão, eu acho que com um militar, né, você não pode falar manso. Eles são treinados para receber comando. Né? Eles são treinados para receber comando. Isso é o militar, não é só no Brasil. Isso é qualquer militar no mundo. Da mesma forma que as forças policiais, pela própria profissão, pessoal. A gente achar que é pela profissão. A profissão de militar, ele é treinado para o quê? Para a guerra. E a guerra é o quê? Matar o inimigo. Observem bem. Então, o treinamento dele é para isso. Então, agora, se você deixa que esse pessoal ganhe autonomia diante da força civil, é o caos. A gente já viveu isso na história brasileira. Né? E nesse caso, nesse momento atual, esses militares nem projeto de país têm. O projeto de país que eles lançaram é o Brasil 2035, que aquilo é um arremedo de maluquices. O problema do Brasil é o globalismo. É o marxismo cultural, é o globalismo. Né? Ou seja, não tem nenhuma identidade com a população. Se você olha ao longo da história, os militares brasileiros funcionaram como capatazes dos setores dominantes. Nesse momento, o negócio é mais doido ainda, que até isso eles saíram dessa discussão de capatazes. E Daiane Conde, eu acho que eu não tenho dúvida nenhuma, eu sempre tenho falado isso. Os militares e o Bolsonaro, se pudesse dar o golpe, já tinha dado em 2019. E nesse momento, por que os militares não vão fazer nenhum tipo de movimento? Primeiro, recado norte-americano. Segundo, eles só deram o golpe em 64 porque forças sociais importantes o apoiavam. A burguesia apoiava, a grande imprensa apoiava, e hoje não, todo mundo está contra. E mais ainda, se você dá um golpe desse tipo e você perde, a reação em cima desses militares é gigantesca. Então, eles só vão na boa. Eles não vão sair agora. Apoiar o vandalismo. Você vê o quanto tem um descontrole institucional, hierárquico, né? E que está associado, na minha leitura, à doutrina, à visão da dificuldade desses militares entenderem que tem um mundo complexo, um mundo que não é mais bipolar, marcado por complexidades para entender a realidade, mas eles continuam operando de uma forma simplista, como se eles fossem a força do bem, e é mais, ou o grau de esquizofrenia. Eles consideram que o exército veio antes da nação. Para eles, o exército foi fundado na Guerra de Guararapes, que é a expulsão dos holandeses, antes da formação da nação. Eles achavam, inclusive, Conde Daiane, que eles eram bons gestores, porque tomaram uns cursinhos da FGV para fazer fluxo de caixa e trazer valor presente, achavam que eram melhores gestores, achavam que resolveu o problema da corrupção, uma parte achava mesmo. Eles achavam que eram seres superiores em relação aos civis. E eles entraram no governo e foi um desastre. Desastre. Basta ver a gestão do Pazuello, que era o homem da logística. Sem falar em todos os descalabros do que foi esse governo. Então, nesse momento, e mesmo assim, eles não saíram do governo Bolsonaro. Quer seja pela boquinha, mas também pela questão ideológica. Isso é importante ter essas duas dimensões juntas. E isso, em certa medida, alimentou e alimenta o bolsonarismo. É evidente, quando esses militares, sobretudo o alto comando, percebeu que ia um custo gigantesco de dar um golpe e não seria possível, seria no máximo uma quartelada, esses bolsonaristas começaram a ir para cima de quem? Dos generais. E mesmo os da reserva, né? Dizendo que eles estão traindo a pátria. Porque também aí tem uma dimensão de surto, tem uma ideia de um efeito, vamos dizer assim, de surto mesmo. Você passa a acreditar nesse fenômeno, e aqui, qual a dificuldade? Se o intelectual orgânico está transformando o senso comum, você, Daiane Conde, o que vocês estão falando está mudando as famílias, a sociedade, e as pessoas nem percebem. Então, você, por definição, eu não tenho como conversar com você. Porque eu estou aqui, inclusive quando estou dizendo que vocês são intelectuais orgânicos, e também eu estou fazendo um jogo de cena para convencer que eu não sou. Então, como é que eu vou conversar comigo? Como é que esse pessoal vai conversar com você? Como é que esse pessoal vai negociar politicamente com Lula? Então, e aí sendo direto, tem que dar comando, Daiane. O poder civil tem que se sobrepor
ao poder militar, porque isso nas democracias é sempre assim. Diga, Conde. Inclusive, acho que uma postura que o Lula, com toda a inteligência e experiência que ele tem, ele está tomando agora também. Quer dizer, ele precisa incorporar o comandante em chefe das Forças Armadas, né? Não pode ter dúvida, não pode ter nenhum tipo de hesitação diante disso. Deixa eu trazer comentários do público aqui, tá rendendo demais, o pessoal adora aqui a presença do Eduardo Costa Pinto. Fernando Bai está dizendo: há 4 componentes da língua que fascista entende: genioglosso, estiloglosso, pataloglosso e oglosso. São músculos da língua isso aqui, viu, gente? Tudo coerente com o glossário, em tempos músculos. Obrigado, querido Bai, aqui um comentário super instigante aqui, curioso, engraçado. Ana Gleice. Financiamento de universidades aos atos golpistas terroristas em Ipatinga, Minas Gerais. Em Ipatinga, Minas Gerais, tem a participação pública e notória da Faculdade de Direita FADIPA. Empresários da cidade estão bancando tudo desde 2018. Está aqui. Vamos checar isso depois, hein? Milton MJ está dizendo: imagina se os celulares tivessem sido apreendidos. A essa hora já teria fake news de fuzilamento em massa. Pelo menos assim as imagens do fundo desmentem as bobagens que eles falam. É curioso que a gente vê as imagens, né? Todos eles ali naquele ginásio, todos com celulares, né? Os 1.200 presos ali. Enfim, mas é uma situação bastante atípica, né? Eu acho que deveria ter apreendido os celulares, no mínimo, né, Eduardo? Impressionante. Obrigado, Alexandre Barcelos. Roberta Barbosa. E as crianças? Vocês sabem me dizer como estão as crianças? Sou conselheiro tutelar e me preocupo. Pais irresponsáveis colocando crianças em risco. Eu acho que dessa vez não teve criança. Eu não tive nenhuma imagem, nenhuma informação a esse sentido, porque eles levam crianças mesmo para serem blindados, né? Júnior Lage, Ana Gleice, sabemos que o falecido dono da Fadipa fez por ser o dono. Bom, a sua avó dizia mente vazia, oficina do diabo, né? A gente precisa atualizar esse ditado, Eduardo. Mente vazia, oficina do Bolsonaro, né? Fica mais condizente com a nossa... Mente vazia dos militares, oficina do marxismo cultural. É mais ou oficina menos do marxismo cultural. Costa Pinto, a gente tem oportunidade única, né? Lula, sobretudo, mais uma vez, recai tudo nas costas dele, mas ele está ali bem assessorado pelo Flávio Dino, que é uma figura extraordinária, né? Por vários sentidos. O Adi Damus, que vai estar daqui a pouco aqui com a gente, está chegando, inclusive já chegou aqui. Como é que você vê esse momento? Não se pode perder essa oportunidade. As pessoas ficam muito ali cuidadosas, né? Não pode contrariar o militar, não pode deixar ele chateado, senão é perigoso e tal. Será que agora não é melhor rasgar de uma vez com tudo isso? Ou continuar na tradição brasileira de contemporizações seletivas? Diga para gente, Eduardo. Vamos lá, Conde. Vou dar uma resposta meio que direta aqui, até é um pouco minha, mas de pessoas que eu converso bastante, que estudam a questão militar. Não significa rasgar tudo de uma vez. Você precisa ter forças armadas, primeiro ponto. Segundo ponto é dar comando, né? Não é você também querer resolver todos os nossos passivos históricos de uma vez só. O comando significa que você tem que dar ordem e comando para esse processo, e quem participou de atos desse tipo tem que ser punido. Então, nesse sentido, e aí, Conde, porque eu acho que o Lula, eu queria, pelo menos na minha percepção, ele tem percebido a profundo momento histórico, a dificuldade que nós vamos enfrentar. Eu acho que até mais o Lula do que parte da esquerda, porque achou que meio que o Lula ganhou, está tudo resolvido. Nós continuamos numa crise institucional, né? Essas 3 fontes de estabilidade permanecerão o tempo inteiro no cangote do campo da esquerda. E o Lula, no primeiro momento, fez essa negociação, mas para mim ele tem claro. E acho que o Lula, como diz um grande amigo Elias Jabbour, ele se encontrou com Getúlio na cadeia. E eu converso com ele e falo o seguinte: mas é mais do que isso, porque esse encontro com Getúlio, que tem a ver com a nacionalidade, tem a ver com a questão do tipo de seção externa, é fundamental. Mas o Lula terá que superar, inclusive, o Getúlio dialeticamente. Por quê? Para entender isso. Porque nós estamos num desafio parecido com o que o Getúlio teve no seu segundo governo, lá nos anos 50, em que, inclusive, as forças sociais foram para cima do Getúlio e o Getúlio tentou conciliar naquele momento. Então, é importante, acho que o Lula tem claro isso, né?
acho que até mais o Lula do que parte da esquerda, o enorme desafio que ele, para mim, ele terá que ter muita coragem, ousadia, política e acrescento agora comando, porque acho que os próximos 4 anos definirão os próximos 40 anos do Brasil, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. O Lula tem claro isso, o que significa dizer que esse jogo, Conde, é no dia a dia. O Lula fez o primeiro movimento, negociou. Os caras não responderam, o Lula vai movimentar. O Dino e também outros segmentos que achavam que dava para negociar com determinados setores, nesse momento não dá. E a gente depois volta para discutir, por exemplo, com a burguesia brasileira, que não é só a Faria Lima, que nunca ganhou tanto dinheiro no governo Bolsonaro, porque esse pessoal vai ceder à primeira vista. São forças sociais, né, que se movimentarão, né, para manter os seus lucros, os seus privilégios e as suas boquinhas. Então é nesse embate que não é porque o Lula não quer conciliar, não, é o outro lado que não quer negociar. Esse que é o ponto. E acho que o Lula entendeu isso. E na questão militar isso ficou mais claro ainda. Não é o Lula que não... Pelo contrário, o Lula, pela sua história, quer negociar, mas o Lula também já deu um sinal. Ele sim quer reestabelecer a ordem institucional, mas junto com isso ele também quer o quê? Gerar emprego, renda, distribuir renda e entregar e pagar parte, né, do profundo custo histórico dado para os mais pobres, para os mais negros da história brasileira. Então ele tem essas 2 grandes tarefas, que são gigantescas, herculanas, mas ele vai se movimentar e aí não tem uma resposta pronta. Nesse momento, o grau de incerteza, o Brasil, 1 ano, é longo prazo. Mas isso não é Brasil, isso é mundo. A gente está vivendo uma quadra histórica de profunda transformação que a gente não sabe ainda a direção para onde vai. E nós, como você bem falou, nós temos hoje o melhor jogador em campo, que é o Lula. Não tem nada próximo a isso. É claro que o jogador pode a primeira bola não acertar, mas ele vai se movimentando, né, para tentar direcionar. Então é um pouco do que eu enxergo. Nesse sentido, eu sou otimista, Conde, mas ao mesmo tempo é um otimismo da razão, mas também é uma dinâmica que será uma batalha permanente. Se as pessoas não entenderem isso, eu sei que as pessoas estão cansadas depois do bolsonarismo, acharam que ia ter refresco e descanso, mas não teremos. Acho que esse que é o ponto. Esse é o ponto. Eduardo Costa Pinto, agradecer demais. Sempre fantástico aqui. Olha a cara da Daiane. A Daiane, que é uma jurista também, uma advogada, ela fica... e também, enfim, uma jornalista que vocês conhecem, ela fica toda feliz com a presença dessas figuras extraordinárias, e eu também. Querido Eduardo Costa Pinto, brigadíssimo, bom trabalho para você, esperamos que em breve você volte aqui para conversar mais um pouco com a gente. Você já sabe, é só me chamar que eu apareço.